paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, voltando no tema do sectarismo, nós não vamos se aprofundar no tema, mas como eu citei, fiz uma citação de uma instituição que é a Testemunha de Jeová, auto-intitulada Testemunha de Jeová. Qual é o grande problema dessa instituição? Essas pessoas que saem na rua estão sendo enganadas, claro, é tácito isso, quando a gente enxerga o que a Bíblia ensina, é tácito isso, que essas pessoas estão sendo enganadas, e Satanás está utilizando dos meios religiosos e da religiosidade humana para o engano, E por que essas pessoas estão sendo enganadas? Porque elas negam um dos principais fundamentos da fé cristã, que é a divindade de Cristo. E quem nega o Filho não tem o Pai. Eles já ferem de cara logo a doutrina da Trindade. Então Cristo para eles é uma criatura, não é Deus. E se ele não é Deus, então não houve expiação. Se ele não é Deus, é um grande problema essa afirmação, porque se Cristo não é Deus, nós não podemos ser salvos. Se ele for um ser criado, a Bíblia está enganada. Tanto desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia está enganada. Então não existe Evangelho. Se Cristo não for Deus, não existe Evangelho. Não existe Deus. E aí é um grande problema. Porque toda a verdade da Bíblia está fundamentada nesse Deus que se revelou ao homem, que é único em essência, único em natureza, mas são três pessoas distintas. Sempre lembre disso, irmão. Três pessoas distintas. A palavra distintas não pode sair da nossa confissão. A palavra distinta, uma vez, já no início do primeiro século, dos primeiros séculos da igreja, ali no século IV, meados do século IV depois de Cristo, surgiu uma controvérsia, surgiu uma doutrina, uma controvérsia sobre a questão de Cristo, quem era Jesus Cristo. E alguns, para explicar esse mistério, explicar quem era Jesus Cristo e o mistério de Cristo e de Deus, alguns passaram a ensinar que Deus é o único, mas ele toma modos. Essa heresia foi conhecida como modalista. Ou seja, o Pai de vez em quando se torna filho, ele é filho e depois ele vira o Espírito Santo. Ele toma modos. Essa heresia modalista é conhecida como sabeliana. Ele não distingue as pessoas. É uma heresia que não distingue as pessoas da Trindade. Hoje essa heresia foi novamente trazida de volta, O diabo vai lá nas profundezas do inferno e traz de volta as heresias através dos falsos mestres. É conhecida como unicista. Essa heresia unicista é a mesma sabeliana, é a mesma modalista. Os irmãos pesquisam na internet sobre sabelianismo, modalismo, Tertuliano de Cartago, unicismo, que aí vocês vão entender o que essa heresia diz. Ele não distingue as pessoas. A palavra distintas é tirada da confissão de fé nossa, daquela frase de Tertuliano que explica o mistério de Deus, que diz que o único Deus e três pessoas distintas. A palavra distintas tem que estar na nossa confissão. Então essa heresia é conhecida como sabeliana. E essa heresia nega as pessoas distintas. A outra heresia é a ariana, de Ário, que foi combatido por Atanásio. Essa nega a natureza divina de Cristo. Essa é a mesma do Testemunho de Jeová. Então essa heresia, ela é heresia de perdição. Essa é uma heresia que põe em risco a própria salvação. As pessoas que aderem a essa heresia, elas não podem ser salvas, porque ela nega o coração direto do cristianismo, que é quem é Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porém, o único Deus verdadeiro é trina em pessoas, três pessoas distintas. Se lermos agora
1 João 5, versículo 20, João diz que Cristo é o único Deus. Então, na nossa confissão tem que estar bem claro quem é Deus. E o Satanás utiliza dos meios religiosos e da religiosidade humana para enganar as pessoas. Quando eu não entendo o que a Bíblia ensina de Deus, quando eu não compreendo o que Deus revela de si mesmo nas Sagradas Escrituras, eu me torno uma presa fácil do diabo. Eu não posso confiar nos meus sentimentos, então eu não confio naquilo que eu acho, penso ou acredito. Eu não posso confiar nas sensações que eu sinto. Eu não posso confiar em nenhum tipo de prodígio. Pelo contrário, a Bíblia é tácita, é latente no que a Bíblia ensina, quando ela diz que, se possível, enganaria até os escolhidos, o Senhor Jesus disse. E o apóstolo Paulo disse também que se um ou outro pregasse um outro evangelho, e descesse um anjo, descesse do céu e pregasse um outro evangelho, fosse anátema, maldito. Não se pode pregar outro evangelho. O evangelho é o bíblico, nós não podemos sair dele. Se alguém fazer descer fogo do céu, nós não podemos crer, irmãos. Nós cremos naquilo que Deus revela dele nas Sagradas Escrituras. E você deve me julgar para saber se o que eu estou falando vem de Deus. E como você vai saber o que eu estou falando vem de Deus ou não? Se você julgar tudo ao seu entendimento, à luz da sua compreensão, à luz do que a instituição lhe ensinou? Não. À luz das Sagradas Escrituras. Aí você precisa entender o que a Bíblia fala. O que a Bíblia ensina. Senão você vai me julgar de forma errada. Você vai me julgar pela aparência, pela barba, pelo falar, por eu não estar falando de forma solene, por eu não estar por detrás de uma tribuna, por eu não estar com a gravata aqui, por eu não pregar de forma gregoriana, por eu não falar os jargões, aquelas frases que não eram jargão, mas que hoje é um jargão dos profetas. Assim te diz o Senhor, Deus manda te dizer, Deus manda te falar. Não precisa disso. Então você deve julgar tudo. De que forma? À luz das Sagradas Escrituras. Para saber se o que eu estou falando é verdade. É assim que você julga. Você não julga a aparência. Você não julga o que está sendo falado segundo os seus olhos. Você tem que entender que eu e você estamos num estado caído. Um homem caído, vendido ao pecado. E se você passou pelo novo nascimento, se você não é apenas um religioso e passou verdadeiramente pelo novo nascimento, você não está em um estado glorificado. Você não está num corpo glorificado, você ainda é um pecador. Você ainda está no estado caído. Paulo, já no final da sua vida, lá na carta de Timóteo, ele diz assim: eu que sou o maior dos pecadores. Ele não fala isso no passado, eu que fui o maior dos pecadores. Não, eu que sou o maior dos pecadores. Você só consegue enxergar que você é um pecador quando você enxerga quem é Deus. Se você não conhece Deus, você nunca vai se enxergar como um pecador. Nunca, nunca. Nunca vai se enxergar como um pecador. Porque você não vai entender. Porque você não foi conduzido ao arrependimento de forma verdadeira. Você foi convencido de uma religião. Você aderiu a uma religião. Você se tornou um religioso. Você usa da religiosidade humana achando que você está servindo a Deus. E você está servindo a uma religião. Se você não passou pelo novo nascimento. Mas se você passou pelo novo nascimento, você vai entender o que eu estou falando. Você vai compreender, porque aquele que passou pelo novo nascimento, este tem a mente de Cristo. Estes conseguem discernir o que vem de Deus. Mas o que não tem, não adianta. Os incautos continuarão sendo enganados por Satanás, através da religião e da religiosidade humana. Quando eu fui para a universidade, eu percebi que a maior parte dos professores acadêmicos, eles tinham
todos, na verdade, é uma grande porcentagem, tem um certo repúdio ao cristianismo, né, pela história da religião. Eles confundem a religiosidade, a religião com Cristo. Porque nós não encontramos Cristo na religião. E aí, quando olhamos para a religião, nós não enxergamos Cristo. Porque a religião, ela é só um meio para um fim. O problema é que a religião, quando é usada para manipulação das massas, ela se torna podre, suja, corrupta, infame, prostituta. E muitos dessas pessoas passam a ser enganados de outra forma, porque Satanás engana de 3 formas. De várias formas, mas o contexto são 3 formas. Satanás engana fora da religião no mundo. Satanás engana dentro da religião, na religiosidade do homem. E Satanás engana contra a religião. Ele engana fora da religião, dentro da religião e contra a religião. Contra a religião, ele utiliza os governos, ele utiliza as academias, né, as universidades, os acadêmicos, os filósofos. E fora da religião, que é lá no mundão. É os enganos do diabo. O diabo engana de toda forma. Então não faça da religião um fim. Faça da religião um meio para se achegar a Deus. Entenda isso. Compreenda isso. Você não defende um sistema religioso. Você defende o Evangelho. Você defende o que Deus revela dele nas Sagradas Escrituras. Você não defende uma instituição religiosa. Você defende Cristo. Você defende a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. É isso que você defende. E se alguém lhe apresentar alguma outra coisa, fora isso, repudie, não aceite. Se alguém disser que você tem que defender outra coisa fora Cristo, não queira, não aceite. Você pode estar sendo enganado pela religião. Satanás usando da religiosidade para lhe enganar. Não faça isso. Não permita. Não se venda também ao sistema religioso. Você, irmão, que tem faculdades intelectuais mais aguçadas, não se venda para o sistema religioso. Não se corrompa, não se prostitua com a sujeira da religião. Aprenda o Evangelho e ensine ele. Ensine a justiça de Deus. Não participe das sujeiras. Não sejam coniventes com engano. Repudie. Não queira. Ainda que vá de contra as suas convicções. Não aceite. Se a Bíblia for de contra as suas convicções, se submeta à Bíblia. Não vomite a palavra de Deus. Muitos só lembrarão dessas exortações quando estiver no inferno. Outros não terão nem oportunidade de ouvir essas exortações. Alguns já estão no desespero, no Hades, porque foram enganados por falsos ensinos, por falsos mestres, por um falso evangelho. Fizeram da religião um fim, por causa das suas convicções, por causa das suas sensações, por causa daquilo que eles acreditavam ser Deus.